Oi, Tairine, Oi, Michele. tudo bem? Tô bem, e você? Tudo bem também, que bom. Bom, então vamos lá, né? Vamos começar aí, você me contando um pouquinho. Bom, eu vou começar contando como que eu conheci a Tairine, né? A gente se conheceu porque eu estava contratando uma empresa na época que iria prestar serviço para a terapia do Dioguinho. E a Tairine, essa empresa, ela era contratada junto com outras famílias, porque as famílias elas rachavam os custos. E a Tairine, ela era a AT de um dos casos de uma das famílias que nós estávamos contratando juntos. Então foi aí que a gente se conheceu, lá em 2015, se eu não me engano. Foi quando a gente se conheceu. E depois a gente acabou fazendo contato e tudo, conversando. E mais à frente nós fomos fazer pós-graduação juntas. Então, nós fizemos a nossa pós-graduação em análise do comportamento aqui em Goiânia. Nós duas moramos aqui em Goiânia, então nós fizemos aí pós juntas, ficamos aí 24 meses nos encontrando aí é, a cada 15 dias. 15 dias. Exatamente. Então, conta pra gente, Tairine, quando eu te conheci, você já trabalhava com Matê, se eu não me Sim, engano. Então, quanto tempo tem que você tá aí, que você trabalha com pessoas com autismo? vai fazer 10 anos. Tá ficando Passa velha. rápido. Porque assim, quando eu iniciei com mate escolar, né? E aí depois eu fui para um atendimento domiciliar na época. Tá. Então, só para o pessoal saber, você é formada em? Pedagogia e psicopedagogia e análise do comportamento aplicada. Perfeito. Então, você tem a sua graduação em pedagogia e depois você foi fazer pós-graduação em psicopedagogia e análise do comportamento aplicada. Quando Isso. você começou como AT na escola, então. Isso. Você acompanhava uma criança, na escola. E na época já era com essa, orientação de análise do comportamento ou não? Não. Quando eu Entendi. iniciei na escola, foi uma indicação de uma coordenadora que ela falou que precisava de um acompanhante, né, para uma criança autista. E aí eu fui, mas eu não sabia o que realmente se tratava, né? E aí, assim, a escola era o primeiro autista. Então, eu fui a primeira AT da escola também. E aí, Entendi. essa criança, na época, não tinha psicólogo, não tinha supervisor, não tinha ninguém que acompanhava o caso dessa criança. Uhum. E aí eu peguei, fiquei um tempo com essa criança e logo a família conseguiu uma equipe para supervisionar. Só que assim, naquela época não tinha tantos cursos como hoje, de AT, Uhum. entre outros, Uhum. né? Uhum. Então, assim, o que eu aprendia era um pouco com o pessoal da supervisão e um pouco assim no dia a dia com a criança. Então eu ficava Uhum. observando muito os antecedentes daquela criança. E assim, porque quando a gente está todo dia, a gente observa muita coisa que às vezes num dia Uhum. a gente não consegue observar. E é bem provável também que você já fazia coisas instintivamente, se baseando na análise do comportamento aplicada, mas você Sim. não sabia dar nome aos bois ali do que você estava Não, fazendo. isso. É igual eu falo, assim, que quando eu descobri tudo da análise de comportamento, que aí eu me apaixonei e falei, não, realmente era algo que ela me escolheu e eu escolhi. E na faculdade de pedagogia, você viu alguma coisa relacionada a Skinner, quando você estava estudando teorias da aprendizagem? Provavelmente você deve ter visto coisas assim, bem. Superficial. Isso, Bem isso. superficial. Inclusive, na minha turma, na época, eu era a única que era AT. Você era a única que tinha. E na época já chamava AT? Não.
Hoje que Talvez a gente era fala. Fala que era isso, aham, acompanhante. Acompanhante do acompanhante. fulaninho. Isso. Isso. Não, às vezes na educação eles usam muito mediador escolar, professor de apoio, né? Às vezes também Sim. usam essas nomenclaturas. E aí, depois dessa criança, então você ficou com essa equipe na época, porque Sim. essa família conseguiu contratar essa equipe, você foi aprendendo ali à medida que as coisas foram acontecendo. E aí, como é que Sim. foi? Você foi pegando outras crianças para você trabalhar? Sim. Aí eu comecei a fazer os atendimentos domiciliar, Já com a aplicação de programas? com a aplicação dos programas. Que aí a supervisão, tinha supervisão, né? E Uhum, aí orientava e eu aplicava os programas na época. uhum. Então, era naquele modelo que você ia todos os dias para casa da Isso. criança, ficava De lá por segunda duas a sexta. horas, Isso. aplicando os programas de ensino já previamente elaborados por essa equipe. Você fazia Isso. o registro. A equipe vinha de volta depois de 3 meses em média. Isso. Você contava como que estavam acontecendo as coisas Isso. ia acontecendo. Você tinha supervisão durante o mês, porque eu me lembro que tinham famílias que contratavam, tinham famílias que não. Não, era a cada 3 meses na época. E hoje a Então, gente vê entre 3 meses acontecia muita coisa. ainda mais você vivendo todos os dias de segunda a sexta com aquela criança, Sim. né? É muito difícil, né, esse acompanhamento, assim, com essa lacuna tão grande de tempo. Como que você, Tairine, antes, naquela época, você não fazia pós? Nós entramos na pós em 2017, se eu não me engano, ou 16. 2016, 2016. 16, isso. Então você ficou ali um tempo até que você entrou na pós em 2016, trabalhando com as pessoas te supervisionando e tudo. Isso. Qual que era a função do supervisor naquela época? Não o que você faz hoje, porque eu tenho certeza, a gente até não conversou sobre isso, mas eu tenho certeza que hoje você vê que o papel do supervisor, ele é diferente Sim. do que você tinha naquela época. Até aí, até o que você me falou hoje, né? Como eu fui AT por muito tempo, a minha visão ela é diferente. Então, eu acho que a sua visão ela é muito mais de se colocar no lugar de quem está aplicando, ou que está na realidade da escola, do que alguém que não é AT, que não passou por esse processo de ser AT. E você não só passou, como você passou por muito tempo. Foi. Então, mas naquela época, qual que era a função do supervisor? O que o supervisor fazia? O supervisor fazia o seguinte, né? Vinha a cada 3 meses, ia na escola, ficava um período, assim, pouco na escola, observando. 1 hora, 2 horas, em média, né? Isso. E aí, por exemplo, nesse dia a criança não estava bem. E aí, às vezes, o supervisor falava, nossa, mas tá todos os dias assim. Eu falava, não, né? Nos outros dias a gente tá conseguindo ter ganhos. Mas, assim, pegava um dia bem típico mesmo. E aí, eu só observava e ia embora, fazia umas notações. E aí, quando era domicílio também, ia lá, só observava, não tinha contato com a criança na época. Te assistia aplicando os Assistia. programas. Isso. E a supervisora lá atrás não chegava aproximada da criança naquela época. Uhum, uhum. Só te assistia aplicando os programas. Isso. Então, assim, isso é um pouco complicado. Uhum, uhum. Só aquela visão de como que era antes, né? Isso. Eles também na época trocavam programas de ensino, certo? Isso, eu trocava os programas quando vinha a cada 3 meses. Isso. E eles te davam também feedbacks com relação ao que você estava fazendo.
E aí vem um grande problema, né, que a gente já conversou muito sobre isso, assim, ao longo desses anos, não hoje, não ontem para combinar essa live, mas ao longo desses anos, Sim, que o profissional, ele não estava acompanhando aquela criança diariamente. Então, às vezes, ele dava feedback que não era adequado à realidade que você vivia de verdade. segunda a sexta. Isso, porque a realidade de segunda a sexta é outra. É Exatamente, a outra. realidade de segunda a sexta é outra. Ô, Michele, eu tenho programas aplicados aqui no perfil que a gente já mostrou. Provavelmente lá no perfil da Tairine também deve ter aplicação de programa. Aplicação de programa, gente, não é um bicho de sete cabeças, não é um tesouro guardado a sete chaves, que na nossa época era, né? Meu Deus Era, do céu, muito. né? A pasta do ABA, oh meu Meu Deus, Deus, né? Que as pessoas chamavam assim, né? A pasta do do ABA. aba. Ficava e guardada as sete chaves num tesouro ali guardado, ninguém podia ver, não podia mostrar nada. Então, assim, naquela época, tudo era muito diferente do que é hoje. Parece que faz tanto. Temporalmente, não tem tanto tempo assim. Mas as coisas aconteceram tão rápido, aconteceram Tão tantas rápido. coisas que parecem que fazem décadas aquilo. É. Naquela época era tudo muito velado, muito escondido. Não tinha, não era pop disseminar informação como é hoje, Não. né? Hoje é pop isso, né? Hum. Mas lá naquela época não era. Naquela época ainda falava que em Goiânia ninguém só ouvia falar de aba. Inclusive, assim, que eu achava até muito assim, estranho, porque era só o pessoal de fora que sabia do aba. Eu falei, Aham, gente, mas. aham. Nossa, realmente, Existia. né? Porque eu não Aham. sabia. Sim. E aí, o que que acontece? Então, esse supervisor vinha. Então, muitas vezes eu me lembro, porque a gente já conversou também, você era colocada numa situação desconfortável perante o Sim, supervisor, porque você recebia e aquela coisa, você recebia feedbacks que não era condizente à isso. realidade de segunda a sexta, de 3 meses que você tinha vivido e que ele ia lá e olhava você em 2 horas no máximo. Às vezes ele nem ficava a E sessão sem fazer o toda. teste com a criança, né? Um contato ali com a criança. Porque só olhar de Isso. por trás é muito fácil. Uhum. Era um conhecimento muito superficial da criança, né? Isso. E aí, às vezes, a gente até tem que repensar qual que é o papel do supervisor na prática, porque é muito fácil a pessoa falar que está dando supervisão ou que ela faz supervisão, mas muitas vezes essa supervisão é, ela não é efetiva. Ela é Sim. só para falar que está tendo supervisão. Ela não é de nada efetiva. Então as pessoas enchem a boca para falar de supervisão, supervisor, mas quando a gente vai ver de fato o que está sendo feito, a gente vê que não está sendo feito as coisas como elas deveriam. Porque o supervisor, ele tem um papel de acolhimento e não de julgamento, né? E muitas vezes os momentos de supervisão, eu sei que para você, como AT naquela época, eram extremamente aversivos e desagradáveis, Isso é verdade. né? Então para a gente ver o quanto que as coisas estão erradas, isso também precisa ser mudado. E aí o tempo passou, você começou após. E aí, nesse caminho, você continuou atendendo as crianças em casa? Como que as coisas foram desenrolando? Depois, né, da especialização, eu lembro até de você me dar um empurrão. E aí eu comecei realmente a avaliar e tudo. E aí hoje eu me posicionei como supervisora. As E aí eu pessoas te treino. passavam uma insegurança de que você não pode, né? Porque assim, você tem a graduação de pedagogia. Então você Uhum, não pode ser analista do comportamento. Mas aí eu falo, uhum, gente, mas isso não condiz, né? uhum, Inclusive, a gente fez especialização lá junto, tanto de gente que não era psicólogo também, né? uhum, uhum. E então eu fui. Hoje eu faço avaliação, treino as meninas que estão comigo. Inclusive, assim, eu treino um pouquinho puxado mesmo, mas eu vou lá, mostro para elas, falo, ó, agora eu vou fazer.
Eu gosto muito do eu vou fazer, porque eu não tive Sim, isso lá mostrar, dar atrás. o modelo, aham. Isso, que eu não tive isso lá atrás. Então, assim, eu ficava lá fazendo a pessoa ali atrás. Então, Uhum. hoje eu vou e faço, elas observam e a gente faz muito treinamento. Uhum, perfeito. E você faz um acompanhamento também mais constante, né, Isso, com as semanal. meninas, e você conhece as crianças, né? Não é uma Isso, coisa assim, não. você tem conhecimento daquelas crianças ali. E assim, eu acho muito importante isso, né? Porque, igual, por exemplo, vai na escola. Quando você já conhece a criança, é outra situação. Agora, as pessoas, né, antes vinha, mas não conhecia. Então, chegava na escola, qualquer coisinha era mais assim para julgamento mesmo. E não tinha uma posição e uma postura de confiar na sua palavra, né? Porque você Sim, precisa ter uma confiança naquilo que o AT te fala. Você precisa ter uma confiança naquele feedback que ele está trazendo para você. E não isso. achar que tudo que o mundo está desmoronando, a criança está desmoronando e a culpa é sua, porque você está fazendo algum procedimento errado, você está fazendo alguma coisa Sim. errada. Então, assim, não ouvir, né? Eu acho que a gente, quando a gente vai orientar alguém, a gente tem que ouvir muito a pessoa, saber fazer as Isso. perguntas certas, perguntar, saber detalhes, para que depois a gente possa dar feedback, sejam positivos, sejam negativos. Não é que a gente só Isso. quer feedback positivo, não é isso. Mas você tem que ouvir a pessoa e se colocar no lugar dela. Então, assim, eu acho Isso. que eu tomei tanta birra dessa coisa de supervisão. É. Primeiro porque as pessoas elas ficam falando em verdades. Então, por exemplo, te falavam que você não podia ser supervisora, porque você era pedagoga. Sim. Até hoje eu sei que você enfrenta esse preconceito, mas que ele é quebrado diante da profissional que você que é o que eu sempre te falei, né? Sim. Você vai quebrar isso à medida que você mostrar o seu trabalho. E você, assim, dá banho em muita psicóloga, porque não é sobre a sua profissão, mas é sobre aquilo que você sabe, aquilo que você faz. Sim. Então, assim, fecha a porta, meu amor. É sobre aquilo que você sabe, aquilo que você faz, aquilo que você mostra para as famílias e você passa segurança e confiança do seu trabalho. Não é assim Isso. que Sim. acontece? E aí todas aquelas palavras elas caem por terra. Sim. E eu vejo muito isso porque, assim, chega muita família que realmente deixa casos, assim, fala, acaba com a psicóloga e falou assim, não, vou pra Tairine, mesmo que o plano, porque o plano não me cobre. Uhum, Então, assim, a família fala, não, eu prefiro pagar, mas eu sei que com sim, ela, assim, vai fluir melhor. exatamente. E aqui em Goiás, que não está pagando, mas a gente tinha uma colega, inclusive, de outro estado, que ela fazia pós com a gente, que ela estava recebendo pelo plano, mesmo sendo da educação. Então a gente sabe que está tendo uma variabilidade de Que acordo com os bom. estados. Está tendo uma variabilidade de acordo com os estados. Mas, muitas vezes, o que acontece com os pais? O plano oferece uma profissional que vai cobrir. Não dá certo. O plano acaba a mãe acaba deixando de mão o que o plano queria cobrir e paga por fora, não é o que acontece? Isso. Ou quando a família chega e fala, eu fui pro plano, mas a terapeuta do plano parece que não sabe nada. É o que eu mais tenho escutado nos últimos dias. Isso. Mesmo que às vezes essa pessoa tenha pós-graduação, porque não é Sim, isso, não são os títulos na parede que vai dizer se ela sabe ou ela não sabe. isso. E é engraçado que você lembra que na nossa pós-graduação nada foi dito ou ensinado sobre ser supervisor, como ser um bom supervisor. E nem essa questão de precisar de supervisão, eu não lembro dessa discussão tão assim, Não. tão intensa que como tem hoje em dia. Sim. Porque assim, a questão. Já deve. Já deve. Já, mãe, já Já devia. deve.
Ai, ai. E aí, então, assim, a gente não teve essa formação na nossa pós-graduação. Sim. E outra coisa que eu também vejo e que eu sempre defendo, Tairine, é que, assim, eu acho muito legal que você tenha a sua equipe, que você. Porque, assim, o que que acontece? As pessoas te contratam, me conta como que é o seu serviço, para eu falar o que que eu ia falar, só para as pessoas entenderem, porque cada pessoa pode ser que elas forneçam um tipo diferente de serviço. Me conta como que é o seu serviço, que é como eu trabalharia se eu tivesse atuando. Sim, eu faço, né, a avaliação, a família paga para minha parte e quando fecha com a AT também com a parte da AT. E aí eu acompanho semanalmente aquele paciente. E aí eu sempre estou acompanhando por vídeos também. Então a família tem que me mandar vídeos, a AT também, diariamente. Entendi. Então, quando uma família vem para te contratar, existe um valor que é cobrado para que você possa fazer a avaliação da criança e para que você possa fazer a elaboração dos objetivos de ensino, dos programas de ensino, e você fala para a família assim: olha, eu tenho essas pessoas que trabalham comigo. Isso, Então, a gente vai ver quem tem disponibilidade para o horário que você precisa isso, e eu vou te indicar essas profissionais. E aí a família vai lá e fecha com a profissional, pagando para ela, para que a profissional vá na casa dela todos os dias tudo para uma aplicação isso, de programas, pelo menos 2 horas. É isso. isso. Perfeito. E aí a família, ela paga para você para que você possa fazer esse acompanhamento semanal, porque às Semanal. vezes é até diário, eu sei, porque as pessoas te mandam Sim, vídeo, te mandam isso, dúvidas, né? Você fica por conta de resolver os isso, problemas que surgem naquele caso. isso. Perfeito. E então você hoje não está atendendo mais porque assim, ontem, esses dias todos que a gente está falando sobre a profissão AT, a gente está conceituando o que nós estamos chamando de AT aqui dentro do IEAC. Então a gente está chamando de AT aquele Uhum. profissional que pode fazer aplicação de programa de ensino, aquele, assim, pode no sentido não que pode que a gente está colocando como lei, mas aquilo que a gente está se Sim, propondo a treinar na nossa formação de ATs é o profissional para fazer essas coisas. Então, aplicação de programas de ensino, acompanhamento na escola, acompanhamento, às vezes, em casa, para poder fazer, por exemplo, ensino de habilidade de vida diária, às vezes uma tarefa de culinária, essas coisas que eu sei que você isso. já fez, eu também já fiz isso. Sim, Ou um acompanhamento, por exemplo, em algum evento social, num shopping, num supermercado, para ensino de habilidades. Então, assim, a gente está querendo formar profissionais aqui dentro dessas quatro funções, porque a gente sabe que essas são funções necessárias sim. para essa população. E aí pode acontecer do profissional que vem se formar aqui com a gente, por exemplo, ele ser da saúde ou da educação, ele ser estudante ou formado. É claro que ele pode ser de qualquer área, mas acaba que a maioria das pessoas que vêm ou são pais que querem aprender, ou são profissionais da saúde ou da educação, sejam eles formados ou estudantes. Então, a gente está querendo formar esse profissional porque a gente sabe que existe uma demanda Uma demanda desse muito profissional. grande. Exatamente. Mas poderia acontecer, ou talvez até não sei quanto tempo atrás, de você mesmo aplicar os programas de ensino. Eu imagino que você ficou um tempo Sim, tendo já sim. terminado a sua pós, mas Isso, era eu você fiquei. mesmo que Isso. que estava fazendo o papel de AT ali. Isso, porque assim, hoje, né, com a demanda, realmente eu não tenho possibilidade de ir todos os dias, Uhum. né? Então eu tive que me reorganizar. Mas assim que eu, né, formei na especialização ali e tudo, eu fiquei por um tempo ainda.
Fiquei ainda Uhum. por um tempo. Eu fazia avaliação, eu, né, dava orientação para Fazer a o família, fazia o planejamento, planejamento, montava os visita na programas, escola. tudo. Inclusive na escola, Isso. até hoje eu vou, né? Eu gosto de estar Aham. bem de perto, até para organização com a AT, para sempre adaptar os materiais. Nessa parte eu sou bem exigente. Com a parte escolar. E aí me conta uma coisa. Perfeito. Então, assim, isso pode acontecer. Por que que às vezes isso Sim, acontece ou não acontece? Depende de como que a pessoa organiza a sua prática. Então, você pode isso. ser um analista do comportamento que vai, por exemplo, continuar na aplicação de Sim. programas. Não é nenhum demérito nisso, porque as pessoas precisam ter clareza disso. Não é nenhum demérito, não é nenhum problema. Só que o que acontece é que às vezes a pessoa começa a ter uma demanda grande de cliente, que bom, Sim. parabéns, sinal que está fazendo um trabalho bem feito. Mesmo aí quando as pessoas querem reduzir, colocar a saúde acima da educação, que está totalmente errado. Sim. A gente não apoia isso, a gente não acha isso certo. A gente então vê que esse profissional, então esse profissional, ele pode atuar, só que você parou porque você começou a ter uma demanda e não tinha ninguém para Isso. você dividir, para avaliar, para fazer o planejamento, para dar as Sim. orientações. Então você teve que escolher qual caminho que você ia trilhar. Isso. Foi por aí. Foi. No início, realmente eu aplicava, fazia tudo. Só que Uhum, como foi tendo muita demanda, aí eu realmente uhum. falei, não, vamos organizar, né, e tudo, porque ficou muito cheio mesmo os horários. E assim, o que que acontece, né, com os horários? A gente sai de um paciente e já vai pro outro. Sim. Então, assim, tem vezes que não dá nem pra, tipo, só engole comida e sai. Sim, e você tem o tempo de deslocamento, né? O deslocamento, isso. Porque é domiciliar. Isso, são todos domiciliar. Uhum. E os pais gostam, né, dessa Gosta modalidade, né? Depois eles não muito. querem. Você pode montar a Não, clínica mais top do mundo, que que eles eles não não vão vão. querer. Aham. Então, assim, então é importante a gente falar isso, a gente assim, esclarecer quais são os pontos. E as pessoas se perguntam muito assim, igual eu vi aqui que a Lidiane até perguntou, né? Para ser supervisor ou analista do comportamento, tem que fazer pós-graduação? Aí, então, a gente tem um limbo, que a gente sempre fala aqui, e que eu repito isso praticamente todos os dias e tá tudo certo. Esse é o meu trabalho. O trabalho da Tairine é para fazer a programação de ensino para as crianças, para as ATs e para os pais. O meu é fazer a programação de ensino para os profissionais. Então, o que acontece? Nós não temos uma lei que diga quem pode ser analista do comportamento. Joãozinho, fulaninho pode ter a sua opinião, mas ele não pode dizer quem pode e quem não pode. Inclusive, amanhã sai um Descomplica-me sobre isso, sobre esse tema. São 40 minutos eu Ótimo, explicando tudinho esse tema. Dá até para mandar para as mães, Tairine, quando elas chegam com dúvida ótimo. e tal. Porque a gente tem que ler aquela Bíblia, né? De explicar e tudo, aquela coisa toda que É, todos os dias a gente faz. E aí, o que a gente entende como boas práticas, baseado na nossa ética profissional? Que você precisa ser um profissional da saúde ou da educação. Eu acho que esse é legal, é uma prática bacana. Mas às vezes, por exemplo, você vai ter alguém da saúde, um enfermeiro, que não tem um contato com essa área da aprendizagem. Ele é da saúde, mas ele é um enfermeiro. E aí? Então, assim, olha o tanto que também só da gente dizer, é da saúde, da saúde tá tudo certo. Olha o tanto que é incongruente com o que a prática exige. No seu caso, você fez pedagogia, você trabalha desde a faculdade com criança. sim, Então, assim, você já tem uma identificação com essa população. Então, assim, tem todo um histórico, tem todo um contexto. isso. O que não acontece, por exemplo, tem amiga enfermeira que trabalha em UTI neonatal. Minha amiga enfermeira, se ela cair de paraquedas fazendo uma pós-graduação em análise do comportamento, ela não vai entender bulhufas de patifa de nada. Porque aquilo não foi o contato dela com criança, os bebês da UTI neonatal Da e os filhos UTI. dela.
Então, assim, então a gente precisa também, as pessoas se escondem muito de trás dos seus títulos, né? De que, meu título é da saúde, então eu sou da saúde, eu sou melhor que você, que é da educação. Então a gente precisa desconstruir isso aí, tem um senso crítico maior. E aí, o que acontece? Então, no nosso caso, eu fui fazer pedagogia, a minha primeira formação é direito, a maioria das pessoas sabe, eu fui fazer pedagogia e fiz pós-graduação em análise de comportamento. Na verdade, eu fiz a pós primeiro, depois, junto, eu fiz pedagogia. E aí, o que acontece? A gente fez pós-graduação em análise do comportamento. Lá na pós-graduação, igual eu falei para vocês, Tairine, a gente teve alguma aula falando assim de supervisão, como você ser um bom supervisor e tudo? Não. Quais são as boas práticas de supervisão? Nada. Exatamente. Então, assim, então já começa por aí. Não teve nenhuma formação para isso. Você provavelmente aprendeu a ser supervisora na tora. No processo mesmo do que eu passei como AT e a prática do dia a dia que eu falo. Nossa, contou no demais. Peito, né? Você foi ali travando no peito. Exatamente. Então, hoje você se coloca numa assim, hoje quando a gente fala assim, fulano é supervisor. Assim, gente, é um nome que a gente dá, mas assim, não foi um título que a gente pegou e aí agora... Maria, você está agora supervisora, o Papa veio e te deu ali um título, entendeu? E tá tudo certo. Então, assim, não é assim, né? Então, assim, e não é porque a pessoa tem mestrado, tem doutorado também, que ela vai ser beatificada. Agora você pode fazer tudo. Então, assim, não tem isso, gente. Tá? A gente tem que rir e fazer piada, porque senão a gente fica muito estressado, né? Porque a gente já ficou, né, Tairine? A gente já chorou. Nossa, e como, exatamente. Né? Exatamente. A gente já chorou, a gente já se descabelou. Então, assim, agora chegou a fase que agora a gente tem que fazer piada, né? Porque é o melhor caminho da gente fazer piada, porque eu sei que não é fácil. Então, assim... Então, hoje a gente pode dizer, olha, a Tairine, ela é supervisora porque ela executa funções, um rol de funções que ela contou aqui pra gente, que ela citou aqui pra gente, como supervisora. Então, ela faz a avaliação das crianças, elabora os objetivos de ensino, os programas de ensino, acompanha as folhas de registro que as ATs, elas... Um momento espirro, que elas coletam os dados, certo? Sim. O treino na escola também, que é muito importante. Exatamente. Então, assim, por isso que a gente pode dizer que esse nome, supervisão, pode ser empregado de maneira correta. E sabe outra coisa que é importante também? A gente fazer a distinção? Olha só. As pessoas, geralmente, os seus clientes, eles procuram você. Então, as mães, os pais procuram você. E você tem as ATs que trabalham com você. O cliente é seu. Você é responsável pelo cliente, onde as ATs fazem a aplicação daquilo que você planejou, organizou e orientou, certo? Isso. É diferente de um caso, eu não sei se você tem um caso assim, de alguém te procurar, por exemplo, de outra cidade, e eles terem outras profissionais lá, e eles quererem a sua opinião, a sua orientação. Isso aí seria o que na prática a gente chamaria de consultoria. Só que as pessoas chamam de supervisão. Não é totalmente diferente, porque o que as meninas fazem, elas estão sob a sua responsabilidade, correto? Sim. Inclusive, é igual quando algum profissional chega para me dar supervisão, né? Eles pedem muito supervisão. Só que assim, o cliente não é meu. Então, assim, mesmo você que nem eu conhece, às vezes. Conheço. Você assistiu um vídeo que te mandaram de uma coisa específica que estava acontecendo. Ou às vezes nem mandou vídeo, ou às vezes só fala, né? Então, assim, a gente dá uma orientação, mas assim, eu não sou a supervisora do caso. E aí, muitas das vezes, o que acontece? Já aconteceu, assim, de pegar uma supervisão
E aí a pessoa tentar fazer igual, mas não conseguiu. E aí depois, mas você faz assim, como é que eu não consegui? Mas não é sempre assim, um vai fazer igual o outro, né? Sim, sim. E aí vira uma questão bem complicadinha. Sim, fica uma situação chata, né? Sim. E aí parece que você não é. A pessoa fica chateada porque assim, você não me ensinou direito. Só que às vezes, Isso. assim, o relato verbal da pessoa é diferente do que Diferente. aconteceu. Ou Sim. assim, você faz uma E o olhar, supervisão. né, Michelle? Assim, o meu Isso. olhar com a criança é diferente do que uma pessoa traz, né? Então, assim, Uhum. ok, a gente dá a orientação, mas é muito diferente quando eu tô bem ali pertinho daquela Sim, criança. vendo, né? Vendo, já conhece a criança, já conhece Isso, a história de aprendizagem daquela criança, onde história de aprendizagem a gente está chamando de tudo a qual ela é submetida. Então, justamente, então, assim, é isso, totalmente diferente. E o que que a gente vê? Que a maioria do que as pessoas fazem é o quê? Consultoria e não isso, supervisão. Por quê? Porque a supervisão é o modelo que a Tairine faz isso, com as ATs dela. Ela tem a equipe dela e ela tá ali, tanto que ela tem um limite de crianças que ela consegue atender, não é? Você isso. não consegue atender Sim, não tantas consigo. crianças assim, porque você não vai conseguir acompanhar o caso de cada criança. Isso. Porque aí você Igual. enche de paciente também, fica bem cheio, e aí você não consegue fazer um bom trabalho. Eu penso muito nisso também. Exatamente. Sim, exatamente. Então, então aí, o que que acontece, pessoal, que às vezes os pais não entendem? Às vezes a Tairine, ela tem um valor X de hora e outro profissional tem um valor Y de horas. E aí a pessoa não entende, mas por que que a Tairine, às vezes, o valor da hora dela é mais alto? Porque a Tairine acompanha mais pessoalmente, porque a Tairine vai na escola, porque ela tá vendo vídeo da criança muitas vezes todos os dias, porque ela tá dando feedback para ter todos os dias, às vezes a AT acaba a sessão, manda um áudio no WhatsApp, olha, hoje aconteceu isso, 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 eu não consegui fazer Desse nada, ele jeito. ficou muito, não é? Não é assim? Exatamente. E aí é muito diferente por exemplo, da Joana, que tem a supervisora, que ela encontra com ela uma vez na semana por 1 hora para discutir 10 casos, não É. é? E às vezes a Joana paga para a supervisora dela R$ 300 a hora, R$ 400 a hora, e ela tem que discutir casos de 10 crianças diferentes em 1 hora, uma vez na semana, às vezes é até quinzenal. E então, assim, isso não é supervisão. Isso não é supervisão. Então, assim, a gente, por exemplo, aqui no IAC, a gente tem a nossa prática supervisionada. Eu chamo eu não gosto desse nome. Mas eu já tenho que educar tantas pessoas para trazer conceitos para elas de nomes que ficaria muito difícil. Assim, eu chamo de prática supervisionada, que seria diferente de uma supervisão clássica. Lá a gente faz discussão de casos. Então as pessoas trazem os casos, muitas vezes as pessoas nem trazem, elas querem aulas expositivas, elas não querem trazer os casos dela. Muitas vezes eu tenho que trazer enquanto professora. Eu trago casos e coloco as pessoas para discutirem entre elas, para a gente trazer soluções baseadas na teoria do que a gente viu. Então, assim, eu não tive isso, eu não tive essa formação dessa maneira. Ninguém me ensinou a fazer isso. Então, assim, a gente foi desbravando muita coisa no peito. E eu, Verdade. e eu, como alguém que treina as outras pessoas, eu fui desbravando no feedback que os alunos traziam. De assim, eles não entenderam, eles entenderam, eles não entenderam. E às vezes eu falo assim, meu Deus, eu tenho que me virar, porque assim, a mesma forma que a gente faz planejamento de ensino para criança, eu faço para os adultos. Para fazer com que as aulas e que toda a programação de ensino, a gente faz resumo, tem aula que tem transcrição da aula, mapa mental, 500 mil coisas se virando ali de todas as maneiras para que as pessoas entendam. Então é muito fácil, né, Tairine, você falar assim, olha, gente, eu vou abrir a minha agenda de supervisão aqui e você pegar 10 profissionais diferentes para você supervisionar e você cobrar ali R$ 300 a hora e a pessoa falar que está fazendo supervisão
quando ela está se encontrando com você 1 hora por semana para discutir 10 casos diferentes, quando muitas vezes você passa 1, 2 horas discutindo um caso. Não é assim? Isso. Então, justamente. Então, assim, então a gente sabe disso. E aí, assim, não é que, nossa, é igual uma menina no direct falou assim, ai, mas eu fico muito preocupada porque você fala que não precisa de supervisão. Não, mas realmente, você não é obrigada a fazer supervisão como as pessoas falam que você é. Isso realmente você não é. Agora, você buscar ajuda e ter um auxílio, se você puder, é importante. Agora, tem famílias que a gente sabe que não tem condição de pagar nem a AT. Como que vai pagar o supervisor? E aí a AT não vai prestar aquele serviço porque não tem supervisor. E às vezes o supervisor é um supervisor para ir lá nesse modelo de supervisão que eu acabei de falar e não o modelo que a Tairine faz. Isso é totalmente escroto, isso é totalmente errado, isso é totalmente antiético. E aí vem falar pra mim que antiética, eu posso estar sendo antiética quando eu falo que você não precisa de supervisão? Olha, o ideal seria que todo mundo tivesse supervisão no modelo que a Tairine faz. Então, assim, no modelo que você faz, porque você acompanha as pessoas, você tem nas costas cada pessoa que trabalha com você. Isso. Porque é sua responsabilidade. Aqueles casos, eles são sua responsabilidade. Então, esse é o modelo de supervisão, que seria uma supervisão correta, para a gente chamar o nome e ser fidedigno, né? De supervisão. E aí, então, me fala uma coisa. Hoje, o seu dia a dia, então, como que é? Claro que a gente está alterado por causa da pandemia. Mas como que tem sido aí o seu dia a dia de trabalho? Você acaba trabalhando muito? Porque eu sei que tem um momento que você senta e você vai rever os programas de ensino, mudar estímulos, ver folha de registro. Como que é seu dia? É bem corrido. Eu falo bem corrido porque, assim, né? Com a pandemia também, eu coloquei um pouco online de supervisão. Teve que mudar, né? Tive que dar uma mudada. Eu senti um pouco, porque eu gosto muito de estar muito presencial. E aí, eu também tenho feito presencial. E aí, eu tiro alguns dias para mim pegar, sentar, pensar em estratégias, ver os vídeos também. Então, assim, eu sempre tô me organizando da melhor maneira para mim estar pensando em novos programas também, porque às vezes o paciente está evoluindo bem, aí a gente, né, vai tirando e vai colocando outros. Aí chega paciente para avaliação, aí eu já organizo para avaliar. E na avaliação, às vezes também, você passa determinada atividade para ter avaliar. Para ter avaliar, sim. Por exemplo, olha, eu preciso avaliar essa lista de coisas. Eu consegui ver isso e isso. Olha, hoje na sua sessão, quando você for, eu quero que você olhe isso, isso, isso e isso. Isso, e filma também. Isso, exatamente. Eu amo vídeo. Inclusive, assim, eu até brinco com as meninas, porque no início, realmente, é difícil tá atendendo e filmando. Eu aprendi, né, na tora, então eu falo na tora mesmo. Eu pegava o celular, já colocava assim, já direcionava a criança pra cá e já fazia aqui. Então, pra mim, foi naquela muito tranquilo. Época nem tinha aquele monte de tripé, né? Não. Que tem hoje. E é tipo assim, você tem que filmar e ponto final. Eu até brinco com as meninas, eu falo assim, gente, vocês têm que filmar e ponto final. Aí elas ficam rindo. Mas assim, e eu falo sempre pra elas uma questão nessa parte de filmar, porque assim, tem a dificuldade, mas se a gente não pegar pra fazer, nunca vai aprender, né? Então, assim, com a filmagem ajuda muito, muito mesmo. Porque mesmo que eu vou uma vez, eu falo uma vez na semana só que eu vou, mas os outros dias eu preciso estar acompanhando também. Inclusive até as famílias eu peço pra gravar também no dia a dia, pra me estar acompanhando bem de perto. Então, muitas vezes você fica ali sentada, só você e os programas e os vídeos frente do computador, trabalhando. Exatamente. Isso. Então, é importante que a família entenda que existem horas diretas de trabalho e horas indiretas de trabalho.
né? Então, essas horas indiretas é o momento que você não está com a criança, mas você está trabalhando em prol Isso, dela. sim. Porque quando você vai para se encontrar com a sua AT, você já está com as coisas planejadas, você já está com as Novas orientações estratégias prontas. também. Porque não adianta eu chegar na supervisão também e eu não ter nenhuma orientação para dar para a família, nenhuma estratégia, né? Só ir só para observar só a AT, né? Então eu gosto sempre de ficar atento a tudo para pensar na melhor estratégia para a gente, né, caminhar bem com essa criança. Sim, com certeza. E alguém perguntou aí quais as avaliações que você usa, e eu imagino que dependa da idade, do repertório da criança, mas Depende da idade. como que você tem feito aí se organizado com relação à Assim, avaliação? a maioria das crianças que estão hoje, eu uso mais o VibMap, que Uhum. são Então crianças são crianças menores. Isso. e não só assim menores, mas assim com um grande Um grande atraso Isso, verbal, né? isso. Isso. E então, e aí quando você pega aquelas crianças que eu não sei assim se ultimamente você tem tido casos que elas já completaram tudo do VibMap, às vezes elas são demandas sociais, porque eu sei que você já trabalhou com criança, por exemplo, adolescente. E aí seria muito o quê? Sim. Pela observação? Mas quando eu trabalhei com crianças mais adolescentes, foi bem antes até mesmo Entendi, isso. Agora, realmente, entendi. que estão mais as crianças mais Pequenas. comprometidas, mais pequenas, isso. Entendi, crianças menores. E aí, como que tem sido também a questão do seu papel e o papel das suas ATs com relação à adaptação curricular da escola? Porque a gente sabe que são dois trabalhos diferentes. Uma coisa é a gente fazer programas de ensino para trabalhar esses, por exemplo, esses repertórios verbais, que o VibMap é ótimo para nos ajudar nisso. Agora, outra coisa é a criança no ambiente acadêmico, no Escolar. escolar. Principalmente quando essa criança já está ali no ensino fundamental, primeiro, segundo ano. E aí a AT, ela teria que fazer coisas diferentes. Aí, assim, seria quase que um outro serviço que você ofereceria, que você poderia oferecer, você, o AT, Sim. para a família. Como que você organiza essa questão? Porque às vezes a pessoa acha que a AT vai fazer a adaptação curricular da criança ali na hora que ela tá com a criança já na hora Não, da aula. não. Inclusive, assim, hoje eu até tenho uma pessoa que organiza essa questão de material, né, para a escola, Legal. porque o que que acontece? Nem sempre a escola adapta, a gente já sabe que não, né? Não faz Uhum, aquela uhum, adaptação que realmente precisa. Então, uhum. sobre as minhas orientações e tudo, tem essa pessoa que já monta, que aí a gente leva para a escola e a AT também, ela tira um momento sem ser junto com a criança e também faz Uhum. essa adaptação. Entendi. Então, um Então, trabalho aí em conjunto. aham, um trabalho em conjunto entre a pessoa que já está acostumada a fazer a adaptação com a Isso. AT, e você ali supervisionando e olhando, Sim. mas a família tem que estar ciente que esse seria um trabalho a mais que é feito, porque é impossível, assim, você colocar tudo no mesmo pacotão, né? Porque a demanda na hora de fazer a aplicação de programa de ensino é uma. A demanda na hora de organizar a vida escolar da criança e fazer a adaptação curricular é É outra. outra. Demanda tempo, demanda bastante coisas. Uhum, que a gente sabe que, claro, o ideal seria que a criança fosse para a escola e essa parte viesse toda da escola, a gente só conversasse ali em Isso, conjunto e seria tudo lindo, ótimo. Mas não isso. é essa a realidade. Não. E Perfeito. assim, eu observo muito na escola é a questão assim, a gente faz adaptação e tudo, então a escola fica esperando muito também da gente o tempo todo, né? Que chegue com material. E aí eu tenho orientado muito, né, as escolas que eu vou, porque eu também quero ver um pouco do material adaptado de acordo com a minha orientação. Então eu já falo e já cobro para a próxima data que eu for. E aí, Sim. pelo menos assim, na última que eu fui, eles conseguiram fazer assim. Mas assim, com aquela cobrança em cima, que se não fosse, não Uhum. faria. Que é aquela questão de, olha,
olha, professora, você podia fazer assim, quando você estiver elaborando seu planejamento, para ele, você poderia colocar a tarefa dessa Isso, maneira. isso, É nesse sentido. isso. Coisas Tá. bem simples que, assim, a escola consegue, né, fazer. Uhum, Mas não uhum, são todas, né? Não são uhum. todas aí. E como que é na prática? Você, tipo, manda para a família imprimir, vocês imprimem, porque tudo isso tem um custo. Como que é essa? Sim. Como que funciona esse negócio? Como tem uma menina da minha equipe, né, que ela faz, Uhum, então o valor é passado para a família e a família paga a parte. entendi. E A aí não ser que a ela. família fala, não, Tairine, eu quero que me mandem um arquivo e eu vou imprimir. Tem família que Certo, pede, né? Então, assim, varia certo. de cada família. Aham. E é legal, né? Você oferecer as duas opções e cada um escolhe aquilo que Isso. cai melhor para cada realidade. Tem gente que não tem Eu, impressora em casa. sim. E eu sempre penso num todo, sabe, Michelle? Porque se a gente só. Ah, não, é desse jeito, eu acho que. Sabe, é só dessa forma que eu trabalho. Eu acho que a gente também tem, Sim. alguns momentos tem que flexibilizar. Inclusive, assim, tem famílias que realmente chegam pra mim e falam, Tainine, eu não consigo. E a Uhum. gente pensa em N estratégias, N possibilidades, e a gente sempre dá um jeitinho pra dar certo. Uhum. É, exatamente. Eu também acho super importante. Até porque a gente tem que entender que isso é uma prestação de serviço. Então, Isso. assim, eu acho que você tem que ver os seus custos e ver se aquilo é viável. Aquilo sendo viável, muitas vezes, assim, você vai cobrar, a pessoa vai preferir pagar do que ela ter esse compromisso. O Então, assim, por que compromisso. não você oferecer esse serviço desde você coloca seu preço, ué? Coloca seu preço, Sim. olha, isso aqui para mim tem um custo, para mim compensar fazer esse serviço, eu vou cobrar X. E a Isso. família vê, às vezes a família não olha, para mim eu imprimo mesmo, porque aqui em Sim. casa a gente já imprime um monte de coisa, e outra família não, Tem outra família aquelas vai falar, mães também que gostam de imprimir, plastificar, vê, aham, montar, isso. Agora tem sim, outras que falam, não, realmente eu não tenho um pouco mais de tempo, então eu prefiro já ou pegar eu não pronto. gosto, É, que não aham. gosta, toda. É. E a Fabiana perguntou como que funciona a sua demanda na supervisão? Em que sentido a sua demanda na supervisão? Fabiana, explica pra gente porque eu não entendi muito bem. Mas assim, conta pra gente como que é a sua supervisão com as suas ATs. Então, igual você falou, é toda semana para Sim. discussão de cada caso. Então, por exemplo, você tem ali Pedro, João, José. Então, você vai Isso. reservar um horário para o Pedro, outro horário para o João, outro horário para o José. Isso. E eu vou até a casa do paciente, né? Tá? E aí eu faço, no primeiro momento, eu observo um pouquinho, depois eu vejo algumas estratégias, sento com a criança, faço com a criança, testo algumas outras possibilidades também, mostro o modelo para ter fazer. No brincar também eu sento para fazer com a criança, demonstrando outras possibilidades. Eu falo que assim, a gente tem que ser bem criativo naquele momento, porque às vezes, assim, vamos mudar isso? Então vamos lá. E aí a gente já muda. E aí, assim, após isso, eu sempre tiro os minutos para conversar com a família, dar o feedback. E é mais ou menos assim. E aí, muitas vezes, você planeja uma coisa lá por escrito no programa de ensino e quando vai Sim. fazer, vê que não dá certo. Isso, e a gente Acontece. muda a estratégia. Isso, isso. Eu falo que a gente sempre E, tem que ficar muito atento a isso. Então, assim, a gente testou e viu, não tá funcionando, não, então vamos mudar a estratégia. aham. E às vezes também a AT não entendeu, por exemplo, o momento de dar o reforço, ou Isso, ela tá dando por muito tempo, ou não tá dando, tá dando muita demanda e sim, pouco reforço, né? Então, isso, nesse sentido, você vai fazendo ali a orientação dela, olha, faz assim, dá ajuda, pega na mão dele, vê se assim vai, vê se ele aceita. É nesse sentido, né? isso. Ou se a criança às vezes ficou muito tempo ali, né? Vamos supor, ficou 20 minutos na cadeirinha, mas, poxa, vamos mudar? Vamos colocar menos e mais no brincar? E no brincar a gente também estimula, né? Então, assim, a gente pensa em todas as estratégias, e aí também com a orientação com a família, né?
A gente dá essa instrução também, né, de acordo com o que a família traz pra gente. A gente mexe aqui, mexe ali, da melhor forma, pra gente pensar sempre no desenvolvimento ali daquela criança. Uhum. E aí, por exemplo, hoje você faz a cobrança dos seus casos por hora ou assim, pacotes, no caso do seu Por hora. trabalho, por hora, tá? E o Isso. trabalho das ATs também é por hora? Isso. Só que assim, tem famílias, são Em diversas diversas, né? situações, Então, mas às vamos vezes, citar só alguns exemplos isso. para as pessoas entenderem. Tá. É, Tem alguns casos são por hora, outros às vezes a gente fecha um valor fechado, que às vezes fica bom também para a família. A que gente ela faz muito acerta assim. mensal com você, por exemplo, todo Isso, dia 10 eu vou fazer o seu pagamento. isso. Aí tem família que fala, não, vai ser melhor se a cada 2 semanas, né? Sim. Aí a gente vai se organizando, isso. Não tem aquela coisa assim fixa, assim, que a gente já chega assim, não, é só assim. Né? Porque tem N famílias, então a gente tem que ver também a realidade deles. Eu penso muito nisso. Uhum. Mas você, por exemplo, tem um número de horas ali que você se dedica a cada criança, a cada caso. Voltou? Voltou? Vamos ver. Você tinha. Voltou? Travou. Vamos ver aqui. Voltou. Para mim. Aí. Ah, perfeito. O que eu estava Aí. perguntando mas tem um número de horas, por exemplo, que você se dedica a cada caso. Mas, assim, às vezes a família não tem condição de pagar, por exemplo, 6 horas na sua Sim. semana. Às vezes ela só tem condição de pagar 2, 4. E aí, às vezes, você tem que se adequar entre o necessário e o que a família pode Isso. pagar. É mais ou menos Isso. assim. Isso. Tá. Então, com a família, ela paga você, ela paga a T, que vai todos os dias, e ela pode Isso. escolher ou não pagar a parte da adaptação curricular. Isso. Perfeito. Porque as pessoas às vezes não entendem, né, como que as Sim. coisas elas acontecem. E aí, hoje, pelo menos assim, os planos de saúde, e aí a gente nem vai citar nome de plano, mas os planos de saúde daqui de Goiânia ou do estado de Goiás, porque eu acho que você tem paciente no interior também, Sim. do estado de Goiás. Hoje você ainda não conseguiu receber, as famílias terem restituição pela questão de só restituir profissionais da saúde, né? Isso. E aí, muitas vezes, as famílias, eu tenho certeza que já deve ter acontecido casos assim com você, de a família pegar um tempo pelo plano, porque ela vai ter o reembolso, o pagamento, e não dá certo, e a família voltar para você porque não deu certo, e ela fala, não, eu vou pagar mesmo porque não estava funcionando, não adianta. Isso. Acontece muito. Muito, muito. Exatamente. Exatamente. E aí, ó, tem uma pergunta aqui, ó. Se no caso a família estender entre escola e home care em casa, como funciona? Se no caso a família estender entre escola e home care em casa, não entendi muito bem, mas assim, estender o atendimento. No caso, Mas seria com a mesma T? pois é, eu não entendi muito bem, mas assim, você tem crianças que, por exemplo, tem uma T em casa e uma T na escola, ambas da sua mesma equipe. Sim. Tem, né? Tem. Tá, perfeito. Faltou. Que é a questão do. Em casa, geralmente, elas fazem mais aplicação de programas, ou às vezes, quando são Isso. crianças mais velhas, adolescentes, às vezes a gente não faz aplicação de programa ali para ensino de comportamento verbal, a gente faz mais atividade de vida diária, atividade Vida diária. funcional. E aí, dentro daquele contexto, a gente insere. é, habilidades, objetivos de ensino, né? Não é assim que você Isso. fazia? Hoje você não tá mais, mas eu sei que no passado você já teve. E as pessoas Sim. querem saber. Vamos falar de dinheiro. Chegou o momento. As pessoas
pessoas elas querem ter noção de dinheiro, de quanto em média hoje está sendo, quanto em média o mercado. E assim, gente, o mercado ele é muito depende de qual região do país. Mas o que que você está vendo de valores, Tairine? E aí não precisa ser só de Goiás, assim, porque com certeza eu sei que você tem colegas fora do estado ou em outra cidade. Qual que tem sido o valor em média que as ATs têm cobrado para aplicação de programas? O valor mínimo e o valor máximo. O mais barato que você já viu e o mais caro que você já viu. O mais barato, assim, que eu já vi foi R$ 40 a hora. E o mais caro que eu já vi foi R$ 150. Nossa Senhora. Entendi. Então, o mais barato que você, Tairine, já viu, pode ser, gente, ó, que a Maria, a Joana, o José vai ter visto outros valores, tá? Mas a gente tem aí, no mínimo, o que a Tairine já viu de 40 a R$ 150 para a AT, para aplicação de programas diários. Então, ou seja, se for 40, é R$ 80 por dia, correto? Isso. E aí, 80 vezes 5, 400. R$ 400 por semana. Certo? Certo. Profissionais especialistas em análise do comportamento. Mínimo e máximo que você já viu. Ixi. Agora eu te peguei. O máximo que eu já vi, R$ 6.000. Não, mas assim... De supervisão, que eu tô falando, tipo, assim, um de pacote de análise. supervisão. De Mas pacote que esse eu já vi. pacote, tipo, como assim? Como que funciona? Tipo, quantas horas de supervisão por mês? Desses valores, assim, que vinha, assim, a cada 3 meses, né? Aham. Pouca hora. Pouca hora. Não, é verdade. Não, eu entendi o modelo que você Isso. está falando. É aquele modelo que a gente contratava no passado. Isso. Sim, Do sim. passado. Isso. Isso, que a pessoa Agora, trabalhava atual... 2 dias e ganhava R$ Isso, 6.000. eram 2 dias. Isso. Agora, atual, assim, eu vejo, assim, variação. Tipo, de 150, 300, 350, que eu já vi a média, Sim, assim. é o que eu imaginei mesmo, assim, de 150 até 300, 350 a hora. E aí, isso Isso. para ser o profissional que faz o atendimento, o especialista analista do comportamento, que Isso. é mais ou menos também o mesmo valor aí de uma sessão de fono, de uma sessão de psicóloga. Então, assim, tem fono, por Isso. exemplo, que cobra R$ 250 uma sessão de 40 minutos. A gente tá com a agenda lotada. Assim, na minha época era 250, quando eu contratei esse serviço há 5 anos atrás. Hoje em dia, eu não sei. Mas quando. E para você dar supervisão para alguém, quando você dá supervisão, que no caso seria barra consultoria, as pessoas também cobram, elas também cobram esse valor por hora. Então a gente vai marcar um Zoom e a gente vai fazer uma sessão de Zoom onde eu vou te dar supervisão, né? Que as pessoas costumam falar isso, que no caso não é a família que está contratando, é o profissional entre o profissional. Então, por exemplo, você recebe um caso e aí eu estou sentindo que eu quero outra pessoa para me ajudar. E aí eu vou contratar uma supervisão barra consultoria. Qual que é o valor que você já viu também aí no mercado, mínimo e máximo? Eu já vi um mínimo de 100 e o máximo de 300 também. Tá, beleza. Então, nós falamos aí de valores, tanto o pai contratando, quanto de profissional para profissional. Você, por exemplo, você costuma fazer, quando você faz as suas avaliações, você cobra um pacote inicial de avaliação ou é por sessão? Como que você faz? Eu cobro por sessão. Tá, você cobra por sessão. Isso. Beleza. E aí vai contabilizando aquilo, por exemplo, naquela semana você trabalhou 4 sessões. Sessão de 1 hora?
Depende. Tem alguns casos que eu faço 2 horas de avaliação, tem outros que eu faço 1 hora. Depende muito do caso da família mesmo. Entendi, perfeito. E aí estão perguntando. Então a gente esclareceu todas as questões de valores. Depois vocês podem voltar à live para ver. Nós falamos daquilo que ninguém fala, falamos de dinheiro. Então, assim, e eu nem tinha falado para ela que eu ia falar disso, tá, gente? Eu peguei ela assim de surpresa, assim, de supetão, vocês sabem. E aí estão querendo saber também, se você consegue avaliar a distância? Sim. Como que você faz? Mas assim, não Depende, total né, também do avaliação. caso. Isso depende muito do caso. Então, assim, eu não falo que seja total avaliação à distância, porque eu gosto de estar muito presente, né? Então, algumas coisas eu consigo observar, né, à distância e outras eu faço presencial, mas nunca faço totalmente online a avaliação. Uhum. Até porque os seus pacientes são daqui de Goiânia, né? Seus clientes Sim, são daqui de Goiânia ou interior, né? Que as pessoas, sim. elas vêm para cá também, né? Mas a gente falou do valor lá atrás. Depois você vai voltar lá que você vai ver, saiu certinho lá que a gente falou. Mas o supervisor, o que a Tairine já viu, o que ela falou foi 100 a 300. No caso, um profissional pagando para o outro profissional. O pai pagando para o profissional, o que ela falou que já viu foi um especialista em análise do comportamento. 150 a 350 a sessão. O AT, o que ela falou foi mínimo de 40, máximo de 150 que ela já viu de cobranças aí para o trabalho do AT em domicílio. Então, em casa. Então, esse profissional ele também tem um custo aí de deslocamento, né? Do Isso. combustível aí. Com certeza, falar de valores é super importante. Não sei porque as pessoas têm essa dinheirofobia. Todo mundo precisa de dinheiro para viver, não é vergonha nenhuma a gente falar e valorizar isso e aprender a valorizar nosso serviço, né? E me fala uma coisa, hoje você, até onde eu sei, não tem um consultório, um espaço de atendimento, por quê? Porque os seus atendimentos são todos feitos domiciliares. E eu vejo que às Sim. vezes as pessoas elas têm uma romantização do ter a clínica. Às vezes é muito mais pelo ego dela do que pela eficiência e eficácia disso. Me fala um pouquinho sobre isso. Eu já passei por um momento que eu fui para consultório, Aham. mas eu vi que realmente não funcionava, porque as famílias sempre queriam que fizesse atendimento domiciliar. Então, assim, eu vi que não era algo que seria Muito interessante antes de para mim, não sei pandemia, para os né? outros. Muito E- antes. Aham. Muito É antes. importante a gente esclarecer isso. Sim. Não, eu fiquei pouco tempo no consultório, porque assim, toda a vida foi sempre domicílio, né? Uhum. Então, assim, eu vi uma diferença muito grande. Igual assim, realmente tem aquelas pessoas que falam, ai, o consultório é maravilhoso, é isso, aquilo. Mas as famílias não estão querendo levar para consultório. E eu não vejo que seja bom. Porque às vezes o que acontece? A criança chega no consultório e você vê aquela criança de um jeito. E você não vê no ambiente natural que ela passa mais tempo. E aí, quando Uhum. você vai ver no ambiente natural, é totalmente diferente. E é onde a criança passa horas e horas ali, né? Aí eu vejo uma Uhum. diferença muito grande. Você vê o espaço dela, como é que funciona, até como que a mãe Isso, funciona, né? Como que é a dinâmica da isso, família, né? Faz toda a isso. diferença. Até mesmo como come, almoço, lanche, toda essa rotina. Irmãos, É ou bem a melhor. avó que tá na casa, enfim, toda aquela rotina Isso, que às vezes é aquilo que está evocando aquele problema de comportamento, que é justamente ver a importância do contexto, para a gente poder ver isso e analisar ali antecedente, comportamento e consequência para conseguir isso, entender função de comportamento. Não, isso. perfeito. E assim, eu acho que para o profissional é mais confortável, né, ter o consultório, né? Porque É, você você anda o dia fica num lugar inteiro. só. Isso. É igual eu falo, tem a parte boa, mas tem a parte ruim. E Mas a eu parte. gosto, eu acho que eu me sinto bem. Eu Eu acho que chego isso é assim, importante.
Eu sinto bem melhor do que o consultório. E assim, e o que eu acho que é legal também é assim, porque tem a parte boa de, por exemplo, teve pandemia, você não teve que arcar com custos de consultório, de Isso. aluguel, de energia, de água, de todos aqueles custos que um consultório tem, né? Mas você tem muitas vezes o desconforto de pegar chuva, pegar sol, Isso. uma série de coisas ali que é Trânsito pesado, desconfortável. que você sai correndo Isso. para o outro, porque nem sempre é um paciente próximo do outro. Às vezes eu tô, por exemplo, no Marista, e aí eu vou Uhum. ter que cortar Goiânia para ir para outro lado, né? Então, assim, não é pertinho um do outro. Em cidades muito grandes, assim como Rio, São Paulo, por exemplo, às vezes a pessoa só atende numa região específica. Ela nem Sim. atende, tipo, né, igual eu, tô aqui num canto da cidade. Lá perto do Flamboyant, por exemplo, pro povo entender, lá perto de onde o Gustavo Lima mora, gente. É, É outro lado, é entendeu? outro Eu tô lado. num ponto, ele tá em outro. E aí, assim, então, às vezes a pessoa, você concentra os seus pacientes ali numa região e você acaba não indo, porque às vezes, assim, não compensa, assim, você fica uma Sim. hora para se deslocar. Então, é muito tempo. Então, você precisa se organizar para você poder ver o que que compensa e o que não compensa, Que não né? Eu compensa. acho, eu acho, Fran, que a parte ruim de ter consultório é a família cansar, porque não é uma coisa de tipo, olha, tipo um tratamento de dente que você vai por um período. É um Não, trabalho de que não tem previsão para acabar, para acabar. né? É de longo prazo. Então a família cansa dessa rotina de ter que levar para consultório, levar para consultório, levar para consultório. Então, assim, é muito cansativo para a criança e para a família. Então, a família prefere receber a terapeuta em casa. Assim, eu, assim, tenho horror. Assim, eu já não saio da toca, né, gente? Então, eu não sirvo muito, assim, de parâmetro, né? Mas, assim, quem sai de casa, né? E eu já sou, assim, antes de pandemia, mas acho que com a pandemia eu piorei. Mesmo as pessoas assim que saem, elas ficam muito cansadas, né? As pessoas elas cansam muito. Então eu acho que com o tempo, às vezes o pai aguenta por um tempo, né, Tairine? Sim, Às vezes você vê que, tipo assim, sei lá, um ano e meio, 2 anos, aí vai depender do limiar de cada um, né? Mas pai isso. já te falou isso? Eu tô cansada. E aí? Sim, tem família mesmo que fala assim, nossa, porque tem outros terapeutas, né? Ai, mas eu tenho que levar lá no consultório, eu queria tudo aqui, porque, nossa, toda semana do mesmo jeito, e sempre tá, realmente eles estão cansados, sem falar que às vezes a criança se desorganiza muito no caminho, né? Então, assim, não é fácil. E aí, quando recebe nós terapeutas em casa, é bem diferente, bem melhor. Ajuda muito Aí eles. a Zélia tá falando, né, que ela é mãe, ela pode dizer que é cansativa essa vida de levar para Consultórios. consultório. E aí a Lívia tá falando, né, às vezes os pais trabalham e dependem de outras pessoas As para pessoas levar, para levar. justamente. Isso. É a avó que leva, Ou é aí a tia, ou isso. babá. Exatamente. E como que é essa questão de se eu abrir um CNPJ e etc, a gente vai ter que fazer uma live com o meu contador, gente. Você sabe que eu tinha pensado nisso, que eu ia trazer o meu contador aqui para falar as questões mais jurídicas, mais contábeis, né? Na verdade, nem é jurídica, são contábeis. Mas olha só, e deixa eu te fazer uma pergunta. Os pais, eles têm separado um pedaço da casa, um cantinho para ter aplicação de programas, porque às vezes a pessoa, né, nunca teve esse tipo de serviço, nem sabe como que é, né? Sim. Sempre eu peço, né, a família, se possível, que tenha um ambiente, né, para a gente organizar com os materiais, né? Às vezes tem um armário, se não tem um armário, a gente organiza nas caixas. Aí, Isso. quando não tem um quarto a mais, a gente coloca no quarto da criança. A gente sempre faz uma adaptação. Sempre tira bastante estímulo, que às vezes eu chego no quarto da criança, tem aquele tanto de coisa. E aí a Uhum, gente se estrutura mesmo aquele ambiente para o atendimento. uhum. Então, vocês orientam, geralmente as suas ATs têm atendido aí mais no quarto da criança. Isso.
Entendi. E aí, aquele esqueminha que a gente sempre gosta de os programas de ensino à pasta, você tá organizando em pasta ainda? Sim, sim, na pasta, tudo Aí separadinho. deixa os estímulos já separados, aí pega uma E caixinha, já uma deixa caixa só organizado. para reforçador, uma caixa só para o Isso, brinquedo, uma caixa só com os objetos do programa, tudo bem separadinho. Igual eu sempre falo, isso, quanto mais estrutura, melhor. isso. Quanto mais organizado, né? Porque é tudo muito Isso, rápido, né? isso. E qual Porque às que é vezes o você tem que trocar muito rápido ali aquele estímulo isso? ali, então tem que estar tudo muito organizado, nada fora do lugar, nada bagunçado. E qual que é o feedback que as suas ATs te dão de registrar? Porque as pessoas têm muito. E o que você viveu com registro? Porque as pessoas têm muito horror a isso, né? Isso também virou uma. Meu Deus, é muito difícil. E também as pessoas também têm um excesso de registro, que muitas vezes nem é necessário certas coisas de registrar e elas serem registradas. A gente fala muito isso na pós. O Sal, nosso professor de Nova York, ele fala muito isso. E olha que ele é um cara que adora dados, ele é o louco dos dados, Dos o louco do dados. Excel. Mas ele fala muito isso. Como que você vê isso? Assim, elas têm dificuldade? Como é que você encara isso? Sim, eu observo que no início, né, quando elas estão começando, elas demonstram muita dificuldade no registro. E aí vai sendo aos pouquinhos que eu vou fazendo o treinamento e mostrando, né, como é que registra. E aí vai caminhando bem. Mas realmente no início elas dão uma assustada. Nossa, mas como que registra isso aqui? Como que eu Né? vou E aí fazer, depois, né? como é que vai fazer isso? Mas, inclusive, assim, quando eu, né, era AT lá atrás, eu também ficava assim, meu Deus, eu não entendi. Eu falava, gente, que tanto de coisa que tem que registrar, né? Então, assim, no início realmente é algo que é um pouco desafiador, eu vejo para elas. Mas aí depois que elas pegam também, acabou. E às vezes no início também, quando aí elas estão aprendendo, aí a fase delas estarem aprendendo, elas estarem fazendo vínculo com a criança, de repente é até legal não registrar no primeiro momento, de repente na Sim, primeira sim. semana, nos primeiros 10 dias, às vezes até as 2 primeiras semanas, porque às vezes a criança tem muito problema de comportamento. Sim. E é, Então, ela tem que e é algo manejar muita que coisa. e é algo que eu assim sempre falo no início, principalmente quando a criança tem muito comportamento, assim, que a gente precisa ficar mais atento, porque às vezes está ali registrando quando é fé, aquele comportamento já virou outra coisa, assim, bem Às vezes até complicado. colocou uma coisa na boca, Isso, que então a acontece gente muito. já se organiza, né, de acordo com cada criança da melhor forma, porque realmente foi Mas uma ótima assim, observação aí. é importante a gente também ver assim que sem essa pressão, que eu sei que você sofreu na época, mas assim, sem essa pressão, também não precisa deixar de interagir com a criança para Isso, poder coletar dado, porque às vezes a pessoa isso. faz muito isso, vira um robô. Você às vezes era até É. criticada porque você interagia demais com a criança. Você era muito legal, Tairine. Você é muito legal, você está sendo legal demais com a criança, era o seu feedback da sua supervisora, né? É. Não pode ser legal, seja menos legal. É. Então, assim, e a gente sabe, né, que tá totalmente errado, porque o que a gente quer é que o adulto seja o reforçador por si só e que Sim, você chegue a não precisar de outras coisas. de Então, assim, outros. gente, nós somos da época que o supervisor dava esse feedback. E agora vocês querem, né? As pessoas querem vir pra cima da gente, né? Falar de supervisão, de supervisor, né? Então, assim, né? Por favor. Assim, já passamos muita coisa, né? Já foi muita água debaixo da ponte Na aí. ponte. Então, assim, então é importante a gente ter isso. E quando a gente entende das formas de coleta de dados e o porquê que você está coletando dado naquele momento, você pode, por exemplo, tirar um dia na semana para fazer coleta. Você não precisa fazer coleta todos os dias, se aquilo muitas vezes não for relevante. Então, você pode fazer coleta um dia na semana, por exemplo, tirar a sexta-feira para fazer coleta só na primeira tentativa e as outras não. Então, assim, são formas, são métodos de coleta de dados que, quando você entende deles, te dá segurança para você fazer tomada de decisões. Mas o que acontecia com as pessoas? Elas não sabiam, elas eram supervisoras, elas não tinham esse conhecimento.
Elas só não vão admitir que elas não tinham, mas elas não tinham esse conhecimento. E aí, por isso que elas tinham essa coisa assim, ó, muito rígida, muito nada flexível. Não podia mudar uma vírgula. Não podia mudar uma vírgula. Esse aba robotizado era extremamente robótico. Se você mudava a forma de perguntar, a forma de falar, que hoje já é o que a gente fala, que já é o que a gente aconselha, era tido como extremamente errado. Você não está sendo fidedigna ao procedimento. A verdade, elas nem usavam essa palavra porque elas nem entendiam, elas nem sabiam o que é ser fidedigno ao procedimento, tá? Vamos ser sinceros aí. Então, assim, mas por isso que eu falo, gente, o conhecimento, ele é libertador, ele te liberta, ele não tem preço, ele te liberta. Porque a pessoa, muitas vezes, ela quer impor a verdade dela sem base nenhuma. Então, assim, você ter esse senso crítico, você perguntar, você, assim, você pode tratar, assim, você trata as pessoas com respeito, mas você não precisa concordar com ela, né? A gente pode discordar, mas a gente se respeitar. Então, assim, por isso que eu escolhi, assim, tá nesse ponto, né? Assim, a Tairine tá numa direção, eu escolhi outra direção. E eu sempre incentivei ela mesmo de falar, eu sempre fui a ovelha negra, né? De tipo, rebelde, de falar, olha, não, faz isso, a gente não pode aceitar isso. E assim, eu fico assim, muito feliz de ver o quanto que você assim, desabrochou, né? Porque você era muito tímida, muito na sua, mas muito correta. E assim, e tem um jeito assim, muito bom com as crianças gostavam de você. Então, assim, isso é muito importante. Então, eu acho que a gente ter o conhecimento hoje para você conquistar o seu espaço. E assim, gente, todo mundo tem seu espaço. Tem gente que vai se identificar comigo, a Siri falando aqui. Siri, não estou falando com você, Siri. E aí, assim, a gente tem que ver que tem gente que vai gostar do jeito da Tairine como profissional, como supervisora, como terapeuta. Tem gente que vai gostar do jeito da Maria. Então, assim, e tá tudo bem. Não tem cliente que às vezes chega para você e que você fala, nossa, olha, eu acho que a gente não tem o perfil de trabalhar junto. Não tem? Sim. Às vezes você tem uma família que, olha, a gente não bateu, não deu certo com aquela Não mãe. consegue fazer uma adaptação certinho, Isso. E às vezes ela vai procurar a Maria, outra terapeuta, e vai dar certo. E vai dar Então, certo, assim, isso. é assim. E da mesma forma que comigo. Tem gente que quer fazer curso com o fulano e ela não gosta do meu jeito, e tá tudo certo. Tem gente que gosta. E é assim, gente. Não tem McDonald's, Burger King, girafas, tudo. Tem tudo. Exatamente. Então, cada um vai querer seguir um caminho e se identificar com pessoas diferentes. E tá tudo certo. Tá eu tudo acho bem. que o importante Isso. é que você tá feliz onde você tá. Então, assim, eu quero que alunos estejam aqui felizes. Eu quero que. Então, você quer que os seus pacientes, os seus clientes aí estejam felizes com o seu trabalho. Se tiver uma mãe que está constantemente desconfiando de você, não é questionar, perguntar, ela pode, mas ela, por exemplo, não está confiando no seu trabalho, está extremamente insegura, mesmo que você já tenha passado toda a segurança para ela, você vai falar, olha, de repente eu não sou a melhor profissional para estar com o seu filho nesse momento, não é? Isso. Isso mesmo. Então, assim, é exatamente isso. Então, eu queria te agradecer por esse Eu que tenho que te bate-papo. agradecer pelo esse convite. E eu espero que a gente Foi a primeira faça mais live, a isso. gente fica mais. Ai. Voltou? Voltou. É a primeira live, Mas aí, né? aí você falou, não, vamos lá, né? Eu falei, então tá, então vamos. A Michelle sendo Michelle, né? Desse jeito. E é isso. E com o tempo a gente perde a vergonha, assim, né? Eu já estou totalmente sem vergonha, já. É uma coisa, assim, a gente já tá totalmente sem vergonha. Já estou até sendo atriz aí, em vídeos. E a gente vai aí nessa vida. E, assim, eu queria te agradecer muito. Eu queria te parabenizar
eu queria te dizer que, né, continue assim, nunca deixe ninguém dizer pra você que você não pode isso, que você não pode aquilo. Pessoas que não têm nenhum embasamento pra dizer isso, né? Você é quem você conquistou o seu espaço na raça, na tora, no peito, pela sua competência, pelo que você lutou, pelo que você viveu. E isso ninguém te tira. Os seus anos de experiência, ninguém te tira. Eles são seus. Não é nenhum título, não é nenhum diploma, não é nada, eles são seus. Então, assim, você tá, assim, de parabéns. Eu tô muito orgulhosa de ter feito parte, assim, da sua trajetória, de ter estado com você, em dias difíceis, em dias bons. E, Bons. assim, você super, super merece. Eu tô, assim, muito feliz. E eu espero que essa seja a primeira de muitas lives que a gente faça juntas. Que você venha aqui contar a sua experiência, que você venha dar dicas, que você venha orientar as pessoas. Então, assim, eu tô muito, muito feliz, tá? Conte sempre comigo mesmo, assim, né? Michelle sendo Michelle, assim, conte comigo sempre. Obrigadão, Michele. Deus abençoe muito E a sua vida. obrigada, eu tô Que muito assim, feliz. você fez uma parte muito grande, assim. O empurrão seu valeu a pena. Obrigada, eu fico feliz demais, assim, e parabéns pelo bebê, né? Não sei se podia Obrigada. falar, Pode. mas assim, parabéns pelo bebê. Eu acho que eu tenho certeza que você vai ser uma mãe aí excelente. Você vai ter essa oportunidade de ter seu filho, de saber o que que é ser mãe, né? Sim, Isso vai te tornar uma profissional assim muito melhor, muito porque melhor. quando a gente é mãe, a gente tem outra visão de Outra mundo. visão. Então, assim, parabéns, conte sempre comigo, conte sempre com o IEAC. E pessoas assim como você vão brilhar cada dia mais, eu tenho certeza, porque o cara lá de cima sabe do nosso coração, sabe das nossas intenções, e ele não bota nada no nosso caminho que a gente assim não consiga viver, que a gente não consiga superar. E esse é só o início. E brilha, brilha aí, estrelinha, porque você vai longe, eu tenho certeza. Obrigada. Beijo, a gente se fala. Beijo. Beijo, Tchau. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.